Hoje é dia 24 de setembro, faleceu o ex-prefeito, por 2 oportunidades, deputado por 3 vezes estadual, Dobrandino Gustavo da Silva. Eu convidei Júlio Morandi, que foi contemporâneo das eleições quando o José Richa, que era governador, marcou os 13 pontos com a eleição dos 13 prefeitos nos municípios considerados área de segurança logo após o período de exceção, ali o período militar. Júlio, como que você recebeu essa notícia do falecimento do amigo, com certeza era seu amigo, colega, foram prefeitos juntos a partir de 1986, depois das eleições de 85? Helder, olha, eu recebi com muita tristeza a morte do Dobrandino, nesta quarta-feira, né, pela tarde. Foi um companheiro muito grande, além de companheiro político, ele era um amigo. Ele era um amigo por diversas vezes. Eu estive em sua casa, seu apartamento lá em Curitiba, na casa em Foz do Iguaçu. Compartilhamos bastante lutas em prol do oeste do Paraná como os prefeitos. Discutimos muito como deputado as demandas da região oeste do Paraná. Foi um excelente deputado e, diga-se de passagem, os pares dele, os companheiros dele, na época, o admiravam muito pela sua postura. Era um cara calmo, sereno. Mas tinha firmeza. Tinha firmeza naquilo que colocava. E falava e era liderança era na região, principalmente de Foz do Iguaçu, depois do regional, que acabou sendo deputado, mas ele tinha uma respeitabilidade tão grande em Foz que, inclusive, não só 2 gestões, mas também colocou o filho, Sames, como prefeito, né? Justamente, a família dele era muito tradicional lá em Foz do Iguaçu. Tinha o irmão dele, que era o Zizo, que comandava a política, falecido hoje, mas ele era bem visto em Foz, uma liderança muito respeitada. Ele se elegeu como prefeito, a primeira eleição dele foi para vereador e concorreu junto comigo, eu aqui em Santa Helena em 85 e ele lá em Foz. Se elegeu e trabalhamos juntos, embora que depois na questão do ICMS aqui com Foz e Santa Helena e os demais municípios... Houve meio um debate, né? Houve um debate, mas ele não perdeu... Não perdeu a ternura, a postura dele lutar pelo município dele, que era uma obrigação dele, e nós aqui brigarmos pelos nossos municípios. Nós tivemos naquele 1985 a eleição em 13 municípios. Em Curitiba, Requião. Em Barracão, Antônio Leonel Poloni. Capanema, o Armando Guerra. Em Foz do Iguaçu, o Dobrandino, ao qual nós estamos nos referindo. Em Guaíra, o Oswélio Oswaldino da Silveira. Marechal Rondon, o prefeito Ilmar Prisnitz. Medianeira, o Adolfo Mariano da Costa, também falecido. Perla, Arlindo Sense. Planalto, o Nilo Lucieto. Em Santa Helena, o senhor, né? E Santo Antônio do Sudoeste, o Traiano. São José, o Alípio. E São Miguel do Iguaçu, o Armando Luiz Polita. O José Richa fez os chamados 13 pontos naquela época. Ele chegou a reunir os 13 prefeitos depois para conversar, para comemorar, para discutir algumas ações em conjunto? Olha, Helder, o José Richa foi um governador muito companheiro e assim muito respeitoso com nós prefeitos, porque ele sabia que, enfim, áreas de segurança ele se elegeu com um voto direto, mas as áreas de segurança eram os prefeitos nomeados, indicados pelo governador e nomeados pelo presidente da República. Então, em si, a população não tinha aquela participação direta. E ele, logo em seguida das eleições, foram 3 dias depois, reuniu os 13 prefeitos. Eu lembro como fosse hoje, que já faz 40 anos, dia 15 de novembro de 2025, vai fazer 40 anos nessas eleições. Foi em 15 de novembro de 85. De 85. Levou todos nós para Brasília e olha que sempre em forma de piada ele falava, nós fomos lá receber a bênção do José Sarney, que era presidente da República. Colocou nós, os 13 prefeitos, numa sala, com os deputados federais, senadores aqui do Paraná, e apresentou ao presidente da República. Esses são os prefeitos que nós elegemos no Paraná. Então ele levou nós para lá,
muita tranquilidade e lógico, como que Curitiba era a capital que o Requião se elegeu e a segunda cidade maior era Foz do Iguaçu e o Dobrandino, então foi uma das figuras de destaque naquele encontro com o presidente da República. Tá certo. Dobrandino Gustavo da Silva, então, foi conterrâneo prefeito eleito em 1985 junto com Júlio Morandi e mais 11 outros prefeitos, incluindo a capital do estado do Paraná, na era pós-militar. Dobrandino, ex-prefeito de Foz por 2 mandatos, ex-deputado estadual do Paraná por 3 vezes, então faleceu nesta quarta-feira, não sei se eu falei terça antes, mas faleceu nesta quarta-feira por volta de 14 horas, aos 86 anos de idade, no hospital da Unimed em Foz do Iguaçu. Inclusive, a informação eu obtive através do Paulo McDonald, que era contemporâneo dele da cidade de Uruçanga, lá de Santa Catarina. Né? Os dois eram catarinenses, o Paulo McDonald, que também foi prefeito de Foz do Iguaçu e, apesar das diferenças às vezes políticas, era muito amigo do Dobrandino Gustavo da Silva. Tá certo. Júlio, muito obrigado por conversar um pouquinho com a gente sobre essa figura excepcional que foi o Dobrandino. Eu que agradeço, Helder, e eu quero externar aqui a toda a família da Silva, lá de Foz, o Sames principalmente, que nós dobramos em 98 com ele como candidato a deputado federal e nós como candidato estadual, juntamente com o pai dele, que foi candidato a deputado estadual, externar os nossos sentimentos aqui do povo de Santa Helena e principalmente da nossa família pela amizade que nós temos com essa família Silva de Foz do Iguaçu. Tá certo, muito obrigado. Valeu, prefeito.